uma novidade incrível na programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É o encontro de namorados e noivos. As reuniões acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Professor Manuel José Chaves, número 300. É o seguinte, imagina que você tem um problema com algo. E aí você vai a um encontro onde as pessoas vão estar falando sobre o alcoolismo. É impossível não ser confrontado, né? É impossível você não ser confrontado uma vez que é um problema que você tem. Imagina que, sei lá, você tem um problema na área da sexualidade. E você vai a um congresso em que estão falando dessa área. É impossível não ser confrontado. Então, da mesma forma, as atividades que nós estamos desempenhando aqui, é impossível em algum momento você não se sentir confrontado. É impossível em algum momento você não identificar algo que precisa melhorar no seu relacionamento. Mas qual que é a nossa ideia? A ideia não é fazer vocês olharem um para o outro e dizer assim, tá tudo bagunçado, vamos terminar o nosso relacionamento. A ideia é vocês identificarem onde precisa ser organizado. E se vocês vierem, assistirem o conteúdo e saírem daqui com essa visão pessimista da coisa, não vai ser legal. Então a ideia é vocês virem, identificarem as áreas do relacionamento de vocês que precisam ser trabalhadas e estimularem uma outra a trabalhar. Vamos trabalhar, vamos melhorar isso aqui. Porque relacionamento, eu falei na primeira reunião, relacionamento não vem pronto. Relacionamento se constrói. Nós precisamos estar dispostos a construir. Então eu queria fazer um combinado com vocês. Não saiam daqui um contra o outro. Não saiam daqui discutindo, brigando. Saiam daqui dispostos a melhorar nas áreas em que vocês perceberem que precisam ser melhoradas. Combinado? Tá? E se tiver dificuldade para lidar com alguma coisa específica, vamos conversar, vamos sentar juntos, vamos orar por isso, vamos tentar encontrar um meio termo para que a situação seja resolvida, tá? Porque às vezes não, né, a gente acaba precipitando, olha, às vezes algumas coisas em que nós estamos falhando e dada a responsabilidade que nós vamos assumir com o compromisso do casamento, a gente teme, fala, acho melhor não seguir em frente, né? Não é a ideia, tá? Filipenses, no capítulo 1, verso 9 e 10, diz assim, o apóstolo Paulo diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Até aqui. O apóstolo Paulo, me parece, que ele tinha o hábito de dizer para as igrejas e para as pessoas que ele orava por elas. Com frequência nós vemos isso, ele dizer, eu oro por vocês. Em Efésios ele vai dizer, por esta causa eu me coloco de joelhos. Então há uma frequência em que o apóstolo Paulo fala que estava orando para as pessoas e com frequência também ele diz por que orava. E Matthew Henry, ele diz que o apóstolo Paulo tinha esse hábito de dizer por que orava. Por exemplo, estou orando pela sua vida, Raymond. Eu estou orando por isso. Para ele estimular o Raymond a orar por aquela área. Então ele dizia, se eu estou orando por vocês, porque eu queria que vocês orassem por essa área também. Não só ficar em mim, mas que vocês também orassem. E aqui o apóstolo Paulo, ele ora para que o amor das pessoas dessa igreja cresça. Mas não é só o amor enquanto sentimento. Não é só no aspecto sentimental. Ele define duas características aqui importantíssimas para o crescimento do amor, que é o conhecimento e a percepção. Há uma linguagem que substitui a palavra percepção por discernimento. Olha que legal. Mas, no fundo, é a mesma coisa, né? Percepção e discernimento. Conhecimento e percepção. E ele diz que quando o amor cresce nesse aspecto de conhecimento e de percepção, nós conseguimos fazer boas escolhas. O texto diz isso. O verso 10 diz, para aprovardes as coisas excelentes. Então a gente precisa conhecer e perceber para fazer boas escolhas. Essa é a ideia do apóstolo Paulo nessas palavras que ele dirige a essa igreja aqui. Então eu diria que o apóstolo Paulo está falando de um amor que amadurece, de um amor que não apenas cresce, mas amadurece. Então se nós observarmos, nós veremos que a lei é que as coisas que estão vivas cresçam. Se você plantar uma sementinha, ela vai germinar e vai crescer. Então a lei obriga as coisas vivas a crescerem. Agora, amadurecer já é algo que eu escolho, eu invisto, eu busco, eu me esforço.
Não há amadurecimento sem esforço. Não há amadurecimento sem disposição para isso. Então, crescer é obrigatório. Amadurecer é opcional. Você percebe que tem pessoas que elas amadurecem numa velocidade muito rápida porque elas se esforçam para isso. Enquanto outras pessoas vão permanecer eternos meninos e eternas meninas, porque para elas tudo está legal, tudo está bom, nada que afete elas vai afetar o ponto de estimulá-las a crescer, né? Esse crescer em conhecimento aplicado à nossa realidade e aplicado ao tema que nós escolhemos para hoje, a maioria de vocês escolheram, nós precisamos pensar na perspectiva de a importância de eu conhecer a pessoa com quem eu me relaciono. Tem outro aspecto do conhecimento próprio, mas qual a importância de eu conhecer a pessoa com quem eu me relaciono? Por que isso é importante? Quais as consequências de não conhecer? Como isso vai impactar o meu relacionamento lá na frente? Então essa é a ideia, é o que eu quero discutir com vocês hoje. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é que para a gente levar a sério essa ideia de que eu preciso conhecer o outro, eu preciso me desfazer de alguns mitos que existem hoje em dia. Por exemplo, há um mito que diz assim: ninguém conhece totalmente o outro, esquece. Esquece, você nunca vai conhecer o outro totalmente. Isso é uma verdade, eu nunca, ao longo de toda a minha vida, eu nunca vou conhecer o outro totalmente, mas é um mito, porque ele acaba impulsionando as pessoas no sentido de que elas não precisam se esforçar para conhecer o outro, o conhecimento superficial basta, porque elas nunca vão conhecer o quanto precisam o outro. Está errado, porque embora eu não vá conhecer totalmente, eu posso conhecer o suficiente. Concordam comigo? Totalmente impossível, mas e o suficiente? Eu posso me esforçar para conhecer o outro mais. O apóstolo Paulo está falando que o amor de vocês cresça mais e mais. Eu posso me esforçar para conhecer mais e mais. Porque se eu me esforço para conhecer mais e mais, é uma contribuição positiva. Se eu não me esforço, eu vou estar lidando com coisas negativas aqui. Então é importante conhecer o outro mais e mais. Eu preciso me livrar desse entendimento de que já que eu não vou conhecer totalmente, não me esforço para conhecer o suficiente. Não, eu preciso conhecer o suficiente. Outro mito: quem me ama mudará facilmente por mim. Então não importa se eu a conheço, se ele me conhece, se ele me ama, ele, na hora que acontecer alguma coisa ruim, vai mudar e aí vai dar tudo certo, nós vamos ser felizes para sempre. Isso é um mito, porque nós somos construções. Nós somos pessoas formadas por hábitos. E um hábito não é fácil ser mudado, não se muda da noite para o dia. O cara não vai dormir com o hábito e acorda sem esse hábito no outro dia. Né? Eu trabalhava no trânsito, e uma realidade do trânsito é a questão dos automatismos. Automatismos são coisas que você faz de forma inconsciente e sem perceber. Imagina só, você fazer uma coisa de forma inconsciente e sem perceber. Então eu tinha um aluno, que esse aluno ele falava assim: Júlio, me ajuda, porque eu preciso dessa carteira, senão eu vou ser mandado embora do meu trabalho, e eu tenho o automatismo de não segurar o volante com as duas mãos. Eu perco ponto porque eu não seguro o volante com as duas mãos. E aí ele chegou a me pedir encarecidamente para ajudá-lo, e não tinha nada que eu pudesse fazer para ajudá-lo que conseguiria mudar esse automatismo dele. Né? Até que eu tive uma ideia. Eu entendi que haveria uma forma que eu poderia ajudá-lo. Ele aceitou. Olha, tenha noção do que eu fiz. Eu falei com ele assim: eu posso fazer o que for preciso para te ajudar? Ele disse: sim, pode fazer o que for preciso. Então eu levei uma agulha fininha, sério, levei uma agulha fininha para dentro do carro, e todas as vezes que eu via com a mãozinha assim na perna, eu dava uma agulhada nele. Aí ele tomava um susto e voltava a mão pro volante. E aí toda vez que eu via ele colocar a mão lá na janela, eu dava uma agulhada na perna dele assim, mas sabe, só para ele sentir que algo estava errado. Não era para uma agulhada assim, era só para ele sentir a agulha encostando. E aquilo, na mente dele, ajudou ele a mudar, mas a dor, perceba, a dor levou a pessoa a mudar. Então preste atenção, a pessoa pode te amar o tanto que for, mas para poder mudar um hábito, não é da noite para o dia. Então esqueça essa ideia de que quem me ama mudará facilmente por mim. Não existe isso, tá? A pessoa pode querer. Você entende que o rapaz queria? Ele queria a carteira, ele queria segurar o volante com as duas mãos, mas ele tinha uma extrema dificuldade por isso, porque estava automático na mente dele. Entende? As coisas elas ficam automáticas na nossa mente. Terceiro mito: o amor é suficiente para superar todos os problemas. Então, se eu amo, eu vou aceitar ele do jeito que ele é, com as dificuldades, com os problemas, com os erros, os defeitos dele. A gente acaba pensando assim: não, eu não preciso, ele não precisa me conhecer porque ele vai me aceitar, ela vai me aceitar do jeito que eu sou. Há uma frase que diz
que não é o amor que sustenta a relação. É a forma como eu me relaciono que sustenta o amor. Então, por aí nós já vemos que amar não é suficiente. Você precisa amar muito a pessoa com quem você se relaciona. Mas esse amor tem que ser maduro, ao ponto de você entender que eu preciso conhecê-lo, porque existem coisas que ele já faz ao longo do tempo, que para ele poder mudar vai ser difícil e que talvez ele nunca vá mudar. Entende? É importante demais a gente desfazer desses conceitos. Para que eu possa conhecer o meu parceiro, eu preciso assumir o compromisso de ser honesto o tempo todo. Eu preciso ser honesto com essa pessoa e essa pessoa precisa ser honesta comigo. Porque sem honestidade não há conhecimento verdadeiro. É preciso estar disposto a tirar as máscaras, a evitar os fingimentos, a evitar essa mania de que para agradar o outro eu mutilo a minha identidade. É a síndrome que eu chamo de síndrome do Frejá, né? Frejá canta que eu vou tratá-la bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Ou seja, eu só revelo a parte positiva. Eu não sou honesto. Eu só revelo o aspecto positivo da minha identidade e o outro está se casando com essa ideia de que eu sou uma pessoa legal e eu estou escondendo. Uma hora ou outra isso vai vir à tona. Ninguém consegue enganar as pessoas o tempo todo. Sabe? Principalmente quando você está num relacionamento muito próximo com alguém, é difícil manter um personagem. Você não consegue manter esse personagem o tempo todo. Uma hora ou outra a máscara cai. E aí se essa máscara cai dentro de uma relação como casamento, pode ser uma construção, como a gente viu, uma grande ruína, uma vez que vocês já estão casados, né? Então eu preciso ter a disposição de ser honesto, de ser sincero, de revelar quem eu sou de verdade, sem ficar maquiando a coisa, né? Então, não minta quando o outro lhe fizer perguntas. Sabe, se a pessoa te fizer uma pergunta, seja honesto. Seja sincero. Preste atenção, o máximo que vai acontecer, ela vai te fazer uma pergunta. E aí você vai ser sincero com ela. Ser sincero agora pode atrapalhar alguma coisa? Pode, mas vai atrapalhar o início de uma construção. Ser sincero ou ser descoberto lá na frente pode trazer prejuízos muito maiores. Então, se alguém te perguntou alguma coisa, seja sincero. Se essa pessoa escolheu ficar do seu lado, sabendo quem você é de fato, maravilha. Se ela decidiu que não quer ficar do seu lado por isso, ela decidiria isso no futuro também. Lá no futuro pode ser que, ao saber aquilo que você ocultou quando ela te fez a pergunta e ela descobriu, ela pode tomar a mesma decisão que tomaria no início. Mas já tem muita coisa construída aí para frente, né? A terceira coisa que eu preciso para que eu conheça a pessoa com quem eu me relaciono é ter interesse em conhecer. Se você for observar a sua trajetória acadêmica, desde o início da sua vida escolar, você vai ver que existiam disciplinas que você se dava super bem. E disciplinas que você ficava assim, na beira para poder ser reprovado. O que te motivava a se dar super bem numa disciplina e o que te deixava assim, no quase reprovado nas outras disciplinas? Interesse. O interesse te faz buscar conhecer mais algo. Te faz querer aprofundar mais naquilo. Aquilo que você gosta, aquilo pelo qual você se interessa, aquilo que chama a sua atenção, atrai a sua intenção, atrai a sua vontade, atrai o seu desejo. Então, eu preciso olhar para o meu relacionamento e ter interesse em conhecer essa pessoa. Ter interesse em saber mais sobre ela, descobrir mais sobre ela. E quando eu falo isso, não é só descobrir segredos do passado. É saber quem é essa pessoa. De fato, conhecer ela. Olhar para ela e falar assim, olha, eu tenho interesse em descobrir quem é você profundamente. Não totalmente, mas o suficiente. Saber quais são os seus gostos, os seus desgostos, as suas alegrias, as suas tristezas. Eu preciso saber mais sobre você, né? O interesse das pessoas de se conhecerem revela muito sobre a intenção delas com respeito ao relacionamento. Uma pessoa que quer esse relacionamento para a vida toda, ela demonstra interesse. Enquanto a pessoa que só quer passar tempo, ela não tem interesse em conhecer. Ela não quer saber quem foi, quem é e quem será. Para quê? É só para passar tempo. Então, se você está do lado de alguém que tem interesse em te conhecer, que demonstra isso, que faz perguntas, isso demonstra a intenção dessa pessoa. Ela quer te conhecer mais, né? E se você faz isso também, né? Porque é muito fácil a gente olhar só na perspectiva do outro. Ah, mas o outro não faz isso. Mas peraí, avalie a si mesmo.
Avalie se você é essa pessoa que demonstra interesse pelo outro, né? E aí eu sugeria que você valorizasse, caso essa pessoa demonstre que tem interesse, valorize, porque isso é uma demonstração de que ela tem boas intenções para o relacionamento. Para eu poder conhecer o outro, eu preciso entender como o conhecimento afeta o relacionamento, como é importante eu conhecer. Então, qual a importância de eu conhecer a pessoa com quem eu me relaciono? Eu diria que é importante porque o conhecimento estabelece uma base sólida para o relacionamento. Quando eu conheço o outro, eu estou estabelecendo uma base sólida. Imagina só, as pessoas estão construindo relacionamentos hoje sobre o que elas acham a respeito do outro, sobre o que elas supõem, sobre as expectativas que ela tem a respeito do outro. Ela não confirma, ela não discute isso para saber se ela está certa, mas ela acha que a pessoa é desse jeito. Ela tem expectativas que a pessoa é desse jeito e ela se casa. E aí, muitas vezes, esse relacionamento é destruído porque aquilo não era uma base sólida. Ela estava equivocada sobre o que ela achava, o que ela pensava, as expectativas que ela tinha com respeito ao outro. Então, nós precisamos entender que conhecer o outro, buscar conhecer o outro é importante. Por quê? Porque eu estarei estabelecendo um relacionamento sobre o que de fato o outro é e não sobre o que eu idealizo, que eu penso que o outro é, sabe? A gente vê as expectativas irreais são as principais causas do relacionamento ter se frustrado, do divórcio ter acontecido. A pessoa se frustrou na expectativa dela. Para conhecer o outro, a importância, aliás, de conhecer o outro, o conhecimento permite compreender o grau de compatibilidade que existe entre os parceiros. Eu preciso saber quão parecido eu sou. Isso é importante. Esqueça, você nunca vai encontrar alguém 100% compatível. Isso não existe. Não existe. Mas minimamente compatível, até que ponto nós somos parecidos? Se eu não encontrarei alguém que seja 100% compatível, tem que esquecer essa ideia, eu também não posso aceitar me relacionar com alguém que é totalmente incompatível. Então eu preciso tentar descobrir até que ponto nós somos compatíveis e até que ponto somos incompatíveis para ver o que está pesando na balança. Entende? Porque eu vou casar com uma pessoa que é totalmente compatível. Incompatível, eu vou manter um relacionamento com alguém que, cara, é uma bomba relógio, pode explodir a qualquer momento. Eu tô vendo aqui, a gente discute por tudo. Não há nada que a gente concorde. Se a gente está num relacionamento como esse, algo está errado. Ou a gente precisa alinhar as nossas decisões para que a gente possa se parecer um pouco mais com o outro, né? Lembrando que essa é a ideia. Tá? Todas as vezes que vocês identificarem alguma coisa no relacionamento de vocês que não tá legal, não é sair daqui para poder brigar um com o outro. A ideia é que, e aí, como que a gente pode tornar isso melhor? Como que a gente pode trabalhar nisso? Então, como que a gente pode trabalhar? Ou, eu já tentei, não dá, a gente é muito incompatível, não há esforço, não há interesse. É uma bomba relógio que vai a qualquer momento estourar, né? Você precisa conhecer o outro, porque conhecer ajuda a identificar também as diferenças. Eu preciso descobrir o que é positivo, em que nós combinamos, mas eu também preciso descobrir as diferenças. Eu preciso saber até que ponto essas diferenças existem, até que ponto elas impactam o meu relacionamento. Uma coisa é você ser diferente de alguém, e isso eu acho positivo. Eu acho essa ideia do diferente positivo, por quê? Porque o relacionamento, quando duas pessoas são parecidas, elas são iguais, nada muda. Cai na rotina. Agora, quando você está do lado de alguém que é diferente, tem uma adrenalina. Por quê? Porque uma hora um esbarra aqui, outro esbarra no outro ali, e aí vocês acabam tendo um arranhão, uma discussão, alguma coisa assim, e isso meio que gera no outro o seguinte: eu acabei de fazer uma coisa aqui que não agradou. Eu preciso corrigir isso. E aí vai gerando essa intenção de tipo, se eu falhei ali, eu preciso corrigir. Aí o relacionamento sai dessa monotonia, dessa coisa de tudo assim linear. O relacionamento ele tem que ter essa adrenalina, ele tem que viver isso. Mas não pode ser com alguém totalmente diferente. Não pode ser com alguém que pensa totalmente oposto de mim, né? Se eu conheço as diferenças, se eu conheço o meu parceiro, eu sei o que pode afetá-lo e eu sei como as coisas podem afetar meu relacionamento. Eu preciso conhecer essas diferenças para saber trabalhar essas diferenças no convívio com o outro. Porque uma vez que eu sei que isso pode afetá-lo, talvez eu possa lidar com isso de forma diferente. Agora, se eu não conheço as diferenças, sabe aquele negócio da pessoa que erra e não percebe que errou? Ela não conhece.
Ela não sabe as diferenças, ela não sabe o que ela deveria ter feito, o que ela não deveria ter feito, e não sabe por quê. Não conhece. Ela não conhece. Nós precisamos conhecer as diferenças. Também precisamos conhecer o outro, porque o conhecimento ele traz harmonia para o relacionamento. Se eu conheço bem a pessoa com quem eu me relaciono, eu vou tomar decisões que contribuam para a harmonia do meu relacionamento. Imagina só que eu conheço a Michelle. Muito, muito. E eu sei que determinada coisa afeta. Eu sei. Então, a conhecendo e me importando com ela, eu vou tentar amenizar aquilo. O máximo que eu puder, ainda que seja um hábito. Ainda que seja algo difícil de abandonar, que eu vou precisar de tempo para abandonar. E isso demonstra que eu a valorizo. Agora, se eu continuo fazendo uma coisa que eu sei que irrita a outra pessoa, das duas, uma. Ou eu não a conheço de verdade, ou eu não me importo com o que eu estou fazendo, como aquilo afeta ela. Porque quem se importa, quem conhece quem se importa, vai tentar encontrar uma forma de amenizar aquilo que está fazendo para não afetar o outro tanto. Então a importância do conhecimento é isso, para eu poder trilhar novos caminhos para afetar menos o meu relacionamento e demonstrar que me importo com o outro a partir do momento que eu sei que as minhas atitudes podem estar afetando ele. Quais são as consequências de não conhecer o outro, de casar com alguém que eu de fato não conheço? Quais são as consequências? Quem se casa sem conhecer assume o risco de descobrir coisas que podem ser chocantes dentro da realidade do casamento. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo. Esse meu amigo, antes de casar, ele já tinha um filho. Só que ele escondeu isso da namorada, escondeu isso da noiva e se casou. E um dia, a mulher com quem ele teve um filho, muito chateada com ele, foi na casa dele. Estava casado. Bateu na porta e ele não estava lá. Quem abriu a porta? Olha, eu vim trazer o filho do seu marido para você conhecer. E aí, a mulher chamou a mulher para dentro. Entra aqui, minha filha. Você não tem nada a ver com isso. Isso é um problema meu e dele. Entra aqui. A mulher entrou para dentro da casa, sentou lá na sala, e na hora que ele abriu a porta, qual que é a realidade que ele viu? A ex com o filho junto com a esposa. Isso foi chocante para a mulher. Imagina. Você descobrir que a pessoa com que você está casada tem um filho e te escondeu isso. Então, olha só. Se você não permitir ser conhecido, e se você não se esforçar para conhecer, você pode acabar se assustando com realidades como essa. Talvez não, mas existem outras coisas. Eu vi recentemente um cara que foi casar e lá no cartório ele recebeu voz de prisão porque era um bandido, e a mulher não sabia. O cara foi se casar e na hora lá o pessoal chamou a polícia para ele. Voz de prisão para ele. Por quê? Porque a mulher não tinha a mínima informação sobre quem era o cara era um bandido, cara. Então olha só, aqui eu estou falando de realidades muito extremas, mas para destruir um casamento a gente precisa de realidades muito extremas? Não. Tem coisas que são importantes para um que é indiferente para o outro. E por essas coisas bobas o casamento acaba. Eu já vi gente brigar várias vezes dentro do casamento porque um tinha o hábito de vir espremendo a pasta de dente por baixo até acabar toda a pasta de dente, tinha um espremer no meio. Então a pessoa estava fazendo o trabalho de espremer o tubinho desde o início, aí o outro vinha lá, apertava o meio e voltava tudo. Entendeu? Gente que brigava porque a tampinha da pasta caía no ralinho da pia e o outro não tirava. Incomoda. Para uma pessoa isso era importante. Para outra era indiferente. A água está descendo. Você entende? São coisas assim, bobas, que tem uma capacidade de destruir um relacionamento. Então buscar conhecer é importante, porque existem realidades que chocam, que assustam, mas existem coisas bobas que se eu não conhecer agora e eu levar isso para dentro do meu casamento, isso pode acabar acumulando e afetando o meu relacionamento. Eu quis trazer o exemplo dele porque foi uma coisa que eu tive que lidar, né, porque era amigo, eu era pastor e eu tive que intervir nessa situação e quase deu um divórcio ali, sabe? A mulher, ela poderia ter se separado dele, só que ela entendendo o princípio cristão do perdão, as qualidades que ele tinha, ela decidiu aceitar, manter o relacionamento. Hoje eles estão felizes. Eu acho que hoje ele já não tem mais essa ideia de ocultar nada, porque o que está escondido, uma hora vem a máscara cai. Olha, para quem se casa sem conhecer, tem dificuldade de lidar com as diferenças, as discordâncias que não foram previamente discutidas. Então o problema não é ser diferente, o problema é não discutir a diferença. O problema não é vocês pensarem diferente. O problema é vocês acharem que lá dentro do casamento isso vai mudar.
O problema não é você pensar de um jeito e ele pensar de outro. O problema é se vocês não fazerem acordo sobre isso. Então, conheça, descubra as diferenças, façam com que essas diferenças façam com que vocês se encaixem. O grande papel da diferença é permitir um encaixe. Vamos montar um quebra-cabeça junto? Pega duas peças iguais e tenta fazer elas se encaixar. Não encaixa. Para elas se encaixarem, elas têm que ser diferentes. Elas têm que ter um espaço para a outra encaixar. Então, as diferenças são positivas, desde que eu as use para o bem, para que eu possa progredir, para que a gente possa evoluir. Tá? Quem casa sem se conhecer tem que fazer adaptações com o relacionamento acontecendo. É a ideia que a gente ouve com frequência, a pessoa fala, trocar a roda do carro com o carro andando. É muito mais fácil aqui, gente, conhecer e resolver as coisas aqui do que resolver as coisas lá dentro do casamento, com o casamento acontecendo, com as dificuldades do casamento, com os medos que um divórcio pode trazer. Entende? Então a ideia é, conheçam-se, resolvam as coisas que precisam ser resolvidas no início da construção, para depois não ter que derrubar tudo para construir de novo. Entende? Quem casa sem se conhecer corre o risco do divórcio devido a essas expectativas não atendidas. Eu não conheço, eu não a conheço. E aí a maior causa dos divórcios hoje é a seguinte: eu não conheço essa pessoa. Eu me casei com ela, achava que ela era alguém, mas ela é outra. Pode ser que a pessoa, antes de se casar, ela demonstrava uma imagem e ela não é de verdade? Pode ser, mas é muitas vezes também porque a gente falhou em se esforçar para conhecer. Vou te dar um exemplo. Michele, antes de me conhecer, ela aceitou o convite do tecladista bonitão da igreja para sair. Ela aceitou o convite dele. E aí eles foram sair. Ela me conheceu uma semana depois. Mas, nessa saída, o cara galanteou ela de todo jeito. Tentou conquistá-la de todo jeito. Levou ela para comer a pizza favorita dela. Presta atenção. Descobriu qual era a pizza favorita dela e levou ela para comer. Só que chegou lá, ela percebeu que o cara era super educado com ela. Muito sensível, muito gentil, um cavalheiro com ela. Mas ele brigava com o garçom o tempo todo. Toda hora ele brigava com o garçom. Olha o que está acontecendo aqui. Ele quer conquistar ela. Eu vou tratá-la bem, para que ela não tenha medo. O garçom já não precisa mais ser tratado bem, porque o garçom está servindo. A maneira como alguém trata quem está servindo diz muito sobre como ela vai te tratar depois que passar a fase da conquista. Então, se a pessoa tem o hábito de tratar quem ela já convive mal, o que te faz pensar que ela vai te tratar bem ao longo da sua vida? Entende? Então a gente acaba... Eu vejo muitos casamentos acabando e a pessoa culpando o outro por ter fingido ser quem não era. Mas, gente, esqueça. Não há como fingir ser quem você não é o tempo todo. A gente acaba entregando. O cara entregou para ela. Sabe o que ela fez? Ela foi honesta. Ela virou para ele e falou assim, ó, sinto muito, mas eu vou embora. Aí, mas por que a pizza nem chegou? Ela falou assim, não, mas é impossível que você esteja sendo verdadeiro comigo, tratando o garçom que está nos atendendo do jeito que você está tratando. É impossível. Ela não comeu a pizza favorita dela. Foi embora. E aí eu cheguei. Louvado seja Deus. Então, entendam. A maneira como você se esforça para conhecer o outro vai derrubar as máscaras. Você quer ver quem é a pessoa com quem você se relaciona? Como ela fica nos momentos de pressão. Nos momentos de pressão. No momento em que algo acontece que mexe com ela. Tipo, algo ruim acontece, como isso afeta ela? Como ela reage com você quando essas coisas acontecem? Ali evidencia quem ela é e precisa ser trabalhada naquilo. Então, por exemplo, se você se relaciona com alguém que o dia que você atrasou soltou os cachorros em você, você precisa conversar com essa pessoa para maneirar ali, porque aquela pessoa ali é que de fato é quem ela é. Você precisa trabalhar isso. Não é quando as coisas estão bacanas, porque relacionamento não é uma saída para tomar um sorvete num dia de sol. Não é isso. Não é mil maravilhas. Existem problemas, existem dificuldades. E aí, se na hora das dificuldades a pessoa está excedendo, a chance dela exceder também lá dentro do casamento é muito grande. Esse ponto precisa ser trabalhado. O que o casal precisa conhecer? Agora nós vamos entrar no que é importante você conhecer. Primeira coisa, indispensável, a visão de vocês sobre Deus. Indispensável. Vocês precisam estar alinhados sobre como vocês creem em Deus.
o que vocês pensam sobre Deus, a importância de Deus no relacionamento de vocês. Vocês podem divergir de uma infinidade de coisas, isso é saudável. Mas divergir sobre Deus e a sua importância no relacionamento não é saudável. Então vocês precisam sentar ao longo da semana e perguntar um para o outro, principalmente as mulheres. Prestem atenção, homens, e as mulheres entendam isso. A mulher, e talvez elas concordem com isso, principalmente as mulheres cristãs, eu acredito que concordam, ela quer um sacerdote. Ela quer um homem que seja um sacerdote do lar. O cara que vai chamar ela para orar. Ela não quer um cara que ela fica tem que falar assim, vamos orar. Vamos orar. Você não orou ontem? Ela quer um cara que fala assim, minha filha, arrume as coisas que nós vamos orar agora. Vamos orar. É isso que a mulher espera. Entende? Isso é muito caro para a mulher, essa ideia de um homem que assuma o sacerdócio do lar. Então vocês precisam tratar isso. O homem precisa ser esse sacerdote, essa pessoa que vai cuidar da parte espiritual do relacionamento. E vocês precisam demonstrar isso para as moças agora, com a pessoa que você está se relacionando agora, que você é esse cara. Quer tirar todas as dúvidas que a mulher que está do seu lado tem a seu respeito? Torne-se um sacerdote desde agora. Torne-se o melhor homem de Deus que você puder. Você vai ver, você vai continuar tendo defeitos, vai continuar falhando em um monte de aspectos, mas a realidade de um homem sacerdote é muito cara para a mulher, isso supre outras coisas. Ela vai conseguir olhar para você e falar assim, ele erra aqui, mas olha, ele é um homem de Deus, ele é um sacerdote, eu estou segura, eu confio nele, sabe? E as mulheres assumem o papel de vocês de modelar esses homens, sabe? A Bíblia diz que a mulher sabe o que ela faz, ela edifica, com o quê? Com as próprias mãos, a tola destrói. Então aprenda a importância de você modelar. 1 Coríntios capítulo 7, a mulher santa santifica o seu marido. Aprenda essas coisas, sabe? De estimular esse homem a assumir o sacerdócio. Relacionamento, repito, não vem pronto. Esse cara que está do seu lado não veio pronto. Essa mulher que está do seu lado não veio pronta. Ela vai ser o resultado daquilo que você deseja construir. Ele vai ser o resultado daquilo que você deseja construir. Então entendam a responsabilidade que vocês assumiram de construir um ao outro, de tornar um ao outro o melhor que podem. E a respeito de Deus, alinhe a visão de vocês a respeito de Deus. Conheça o caráter. E quando eu falo de caráter, eu estou falando de questões relacionadas à integridade, ao respeito, à responsabilidade. Conheça o caráter dessa pessoa. Sabe, ao ponto de uma hora ela falhar com você, você fala assim, não acredito. Não tem coisa pior, vou ser sincero, você não tem coisa pior do que uma pessoa, Paulo, falhar com você, você fala assim, eu sabia. Eu sabia, porque a pessoa já esperava tudo de você. Agora, uma pessoa que tem um caráter, você admira o caráter daquela pessoa, um bom caráter, e ela falha com você, você fala assim, não acredito que você fez isso. Sabe, isso é importante. Então conheça o caráter da pessoa com quem você está se relacionando. Como que ela é com respeito à integridade com os outros, o respeito, a responsabilidade que ela tem com as coisas. Conheça as qualidades da pessoa com quem você se relaciona. Tem um aqui que eu podia até pular ele, 4. Conheça os defeitos, porque esse aí a gente já conhece. Agora, e as qualidades? Não falei outro dia que toda vez que eu tenho que falar algo com a Michelle, eu procuro destacar uma qualidade antes de destacar um defeito? É prudente, é importante. Eu lidei com algumas pessoas esses dias que estavam falando assim, estou tendo problema com a minha namorada com amigos. E aí eu falei com ela, ela achou que eu estava desconfiando dela, mas olha o jeito que o cara falou. Ó, não estou gostando da sua amizade com o fulano, não. Eu falei assim, deixa eu te dizer como eu trataria eles. Eu diria para minha esposa assim, Michelle, confio tanto em você, eu acho você uma pessoa tão sensata, tão responsável. Agora, fulano está se aproximando de você de um jeito que eu acho arriscado, porque ele pode entender coisas da forma errada, e eu acredito que ele pode acabar se confundindo com essa proximidade que ele está tendo de você. Olha o que eu fiz. Eu afirmei que eu confio nela. Eu destaquei a qualidade dela. E eu disse que o problema é o fulano, que o problema não é ela. O que o cara queria dizer, de fato, era isso. Mas ele disse, não estou gostando do jeito que você está se relacionando com o fulano. Qual mensagem ele passou? Mensagem que talvez ele não confiava nela. Mas a ideia dele era, eu confio em você, mas não confio no fulano. Entende? Então, conheça as qualidades. Quais são as qualidades dessa pessoa que me fizeram escolhê-la, que me mantém do lado dela, para que na hora que você tenha que lidar com os defeitos dela, você consiga sustentar pelas qualidades. Esse é um defeito, precisa ser tratado, mas tem boas qualidades. Tem qualidades, tem coisas positivas. Eu vou pular essa questão de conhecer os defeitos, porque vocês já conhecem, tô brincando.
Conheça, descubra os defeitos. Não entre no relacionamento ignorando as falhas, ignorando que a pessoa ela é pecadora, óbvio, ela erra, mas entendendo no que ela erra e como isso te afeta. Conheça os defeitos. Conheça os sonhos e planos. E aí, o que você vai fazer da sua vida no futuro? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Quais são suas metas? Eu quero morar aqui. Eu quero morar aqui em São Paulo pelo resto da vida. Não, eu quero mudar daqui, eu quero ir para os Estados Unidos. Então, descubra se uma mudança de país, por exemplo, está presente na rotina, nos sonhos, nos planos dessa pessoa. Descubra até onde ela quer ir. Para quê? Não só para você saber onde ela quer ir, mas para você saber como você pode apoiá-la nisso. Sabe por quê? A realidade dos relacionamentos é que nós estamos nos relacionando uns com os outros esperando apoio. Paulo espera que a Vanessa apoie ele nos projetos dele. A Vanessa espera que ele apoie. Mas, peraí, quais são os seus projetos mesmo, Vanessa? Em que eu posso te apoiar? O que você espera que eu faça? Não adianta a Vanessa ter infinitos projetos e idealizar que o Paulo vai apoiá-la em todos os projetos se ela não falar com ele no que ela espera que ele a apoie. São expectativas, muito obrigado, meu irmão. São expectativas que podem se frustrar porque estão baseadas no que ela acha, no que ela pensa, no que ela acredita e não no que ela combinou com ele, sabe? Já estou partindo para o final, tá? Conheça as linguagens do amor um do outro. Gente, tem uma coisa que eu tenho identificado nos relacionamentos, é que as pessoas, muitas vezes, não estou dizendo que são todas, mas muitas vezes erram na tentativa de acertar. Mas erram, porque não conhecem. Se eu não conheço, eu vou errar. Por mais que eu tente acertar, eu vou errar. Igual o caso de um amigo meu que foi comprar para a namorada, a namorada dele gostava de bolo. E aí ele passou na padaria e foi comprar um bolo de banana para ela, que ele achou que ela ia gostar muito, porque ela gostava de barra de cereal de banana. E ele falou, um bolo de banana ela vai amar. Só que ele chegou lá e ela odiava o quê? Bolo de banana. Ela gosta de cereal, de barra de cereal, mas não gosta de bolo de banana. Na maior das boas intenções, pegou ela num dia mal e ela falou, você comprou o bolo que eu odeio. Ela não conseguiu perceber a intenção dele de agradar, porque ela estava num dia mal, deu ruim. Os dois brigaram, por quê? Porque ele queria agradá-la com o bolo e ela acabou não reconhecendo. Então, quando você não conhece, a chance de você desagradar é grande. E aí o Dr. Gary Chapman, né, não sei se vocês já viram o livro 5 Linguagens do Amor, vocês já viram? Dele? É legal porque ele estuda isso psicologicamente, não é uma coisa assim, ó, tirada daqui, foi com estudos dele, né? Ele diz que existem 5 linguagens do amor. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviços e toque físico. Foram as 5 linguagens que ele descobriu. Por exemplo, tem pessoas que elas gostam, elas se sentem amadas quando recebem palavras de afirmação. Quando alguém elogia, quando alguém a encoraja, quando alguém reconhece algo que ela fez. Isso faz ela se sentir amada. Tem pessoas que se sentem amadas quando elas recebem tempo de qualidade. Quando você para tudo que está fazendo e fala assim, agora eu quero ficar com você. Vou largar o celular e vou ficar com você. Só eu e você, a gente vai conversar, vou olhar nos seus olhos. Tempo de qualidade. E aí tem a diferença de qualidade e quantidade, né? Porque às vezes você pode estar perto da pessoa por pouco tempo, mas aquilo ser significativo o suficiente se você estiver focado, né? Às vezes você pode estar do lado dela a vida toda e não ter qualidade, porque você está mexendo no celular, está conversando, está vendo outra coisa e não está dando tempo de fato para ela. Presentes, tem gente que gosta. Gente, isso é uma coisa que eu não me importo na vida com isso aqui, ganhar presente. Minha vida foi sempre assim de boa, mas tem pessoas que gostam de ganhar presente. Não é, se você quer me conquistar, não é me dando presente que você me conquistaria. Não faz diferença para mim, sabe? É meio que tipo, eu agradeço, eu fico muito feliz de ter sido lembrado, obviamente, mas não é algo tipo assim, que você vai me conquistar me dando presente. Mas tem gente que gosta. Oxi, então eu preciso descobrir se é de fato essa a linguagem do amor daquela pessoa, e às vezes faz diferença eu ir pra praia e voltar com uma lembrancinha, uma concha. Gente, a coisa mais besta, você volta para a pessoa que gosta, a linguagem do amor dela é presente, se você pegar uma concha que a onda trouxe para cá, fala assim, lembrei de você. Isso foi suficiente para ela, porque o valor não está no que você trouxe, está no fato dela ter ouvido você falar que aquilo representa que ela lembrou de você, que você lembrou dela. Atos de serviços. Então tem pessoas que elas se sentem amadas quando as pessoas demonstram de forma prática que elas são úteis, que elas ajudam, que elas apoiam, que elas estão dispostas a ajudar nas tarefas, né? Então, se uma pessoa ela se sente amada
por essa linguagem de atos de serviço, se for uma mulher, por exemplo, ela vai se sentir muito amada em te ver lavando as louças. Entendeu? E pode ser bobagem, mas olha só. Olha como a coisa ela tomou outra dinâmica quando eu entendo o mecanismo do relacionamento. Se a mulher ela tem a linguagem do amor, que é atos de serviço, e ela acha interessante o cara lavar a louça, o cara que tem a linguagem de amor, de atos de serviço, se amarraria no momento em que ele está lavando o carro, ela vinha ajudar. Entendeu? Ele se amarraria nisso. Porque, olha, está presente, ela está me ajudando. Então, atos de serviço. E por último, toque físico. Essa é a minha linguagem do amor. Eu falo com minha esposa, passa a mão aqui na minha cabeça que eu dormi. A minha linguagem do amor é essa. E a da minha esposa é elogio. Então a minha esposa gosta de ser elogiada. Ela gosta de que eu eleve a autoestima dela. E eu gosto de toque físico. Qual que é a linguagem do amor da pessoa com quem você se relaciona? Se você não descobrir, por mais que você tente acertar, você vai errar feio. Vai tentar fazer algo e vai se frustrar, porque você tentou. E a pessoa, na sua cabeça, ela não, de certa forma, valorizou o que você fez. Mas não é que ela não valorizou, é porque para ela é diferente, é igual você me dar presente. Entendeu? É igual você me dar presente, é diferente para mim. Agora, né, não vai fazer isso comigo, a minha esposa que faz, fazer um carinho na minha cabeça, um cafuné, acabou, eu me derreto todo, né?